Vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar. A Gleide lembrou muito bem, né? Para que nós estamos aqui, neste momento, aqui reunidos? Vamos pacificar o nosso espírito para entrarmos em comunhão consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Joana de Ângeles nos traz muito bem a conduta que deve ser adotada para tal. E nós estamos estudando do livro Encontro com a Paz e a Saúde, o capítulo 10, que trata da iluminação interior. Então, nós precisamos, é questão de urgência, fazermos essa tomada de posição para iluminar as nossas mentes, os nossos corações, enfim, iluminar o nosso espírito, né? Então, no item A Iluminação Interior, Joana de Ângeles nos diz que, como espíritos, nós acreditamos em Deus, porque nós temos uma essência divina dentro de nós. Por isso é que nós entramos em comunhão com Deus, né? E nós acreditamos, então, em Deus, acreditamos na vida, qual é o seu sentido, principalmente nós espíritas, que acreditamos na reencarnação. Nós sabemos para que estamos aqui, a que viemos. E nós temos que estar sempre despertos para isso. Para que estamos aqui? Né? Por quê? Para quê? De onde nós viemos? Quem somos? Para onde vamos? Essas respostas a doutrina espírita nos dá de forma muito clara. Então, Joana de Ângeles diz que nós, né, acreditamos em Deus, na vida e nos valores que nos dão a dignidade, ou seja, que nos dão a nobreza de caráter. E ela fala que a fé é genética, porque ela se origina de um gene específico que estimula os neurônios, que são responsáveis pela produção de monoaminérgicos ou monoaminas, que nada mais são do que os neurotransmissores, dos quais nós já falamos aqui, que é a noradrenalina, que permite que controlemos nossos impulsos, a dopamina, né, que nos permite os controles motores, porque nós sabemos que a falta de dopamina provoca aquele mal de Parkinson. A pessoa que tem mal de Parkinson é falta da dopamina. Os remédios para a doença são a base desses chamados dopaminérgicos. E, então, esses neurotransmissores, melatonina, noradrenalina, adrenalina, que nos prepara para a situação de paralisação, fuga ou luta, a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, a ocitocina, que é chamada de hormônio do amor. Então, todos esses são neurotransmissores que, dependendo do nosso estado de espírito e das nossas emoções, nós podemos desencadear o seu jogo em forma de excesso ou de perturbar a nossa saúde. Daí a necessidade de nos mantermos alertas, né? E bem despertos para a nossa pacificação, para a nossa harmonia espiritual. E ela lembra, né, que essa crença em Deus está em nós
E isso está completamente de acordo com Kardec, que eu li as questões número 5 e 6 no estudo anterior, na quinta passada, né? E lembrei daquele diretor do projeto Genoma, o cientista Francis Collins, que eu vou lembrar mais uma vez, que ao deparar com a decodificação da sequência do DNA, né, ele era diretor, ele é, né, foi diretor do projeto Genoma, que nos anos 90 foi fazer um estudo, né, do genoma humano, e ele depara lá com Deus manifesto ali naquela sequência de DNA. E chegou a escrever até um livro, A Linguagem de Deus. Então, ele entrou, ao descobrir isso, ao ver isso, né, ali no projeto, ele entrou num estado de arrebatamento, num estado luminoso, que Rudolf Otto chama de mysterium tremendus. É um estremecimento, diz Rudolf Otto, que a pessoa sente ao entrar em contato com essa iluminação interior, né? Então, ela diz ainda que durante as várias encarnações, à medida que o ser humano vai usando a razão, vai se intelectualizando, ele pode escorregar, pode derrapar entre os conflitos de suas reflexões filosóficas, os conflitos de seus pensamentos, certo? E também com as imposições dogmáticas das mais diferentes religiões. E ele pode perder a crença em Deus. Mas, se a fé dele é raciocinada, ele jamais vai perder sua crença. Aquele que tem uma fé cega, ele vai ser assistido da mesma forma pela providência divina, mas ele pode derrapar com muito mais facilidade nessa descrença, né? E ser igual uma folha de bananeira. Para o lado que o vento sopre mais forte, ele vai. Então, Joana afirma que a fé é sentimento, ela é inata no ser humano e que está escrita no nosso DNA, conforme já foi constatado. E ela diz também que já a religião é uma herança da sociedade, é uma herança sociológica, é uma herança filosófica e também do lar, aquela que se aprende em casa, com a família. E ela diz ainda que a crença é espontânea, natural e nasce com o indivíduo. Já a religião, seja ela qual for, é fruto da educação. É isso que ela acabou de falar aí acima. Ela está repetindo para reforçar, seja no lar, seja no grupo social, né? Estando sujeita a mudanças racionais ou mesmo mudanças de comportamento. E, continuando, Joana diz, vamos lá, agora já na leitura, porque nós paramos aí. Joana diz o seguinte, essa crença pode apresentar-se sob dois aspectos. A natural, que é espontânea, conduzindo a criatura a viver sem indagações de onde se encontra, se há segurança no lugar em que se hospeda, no veículo de que se utiliza, sem considerar se o seu condutor é saudável, depressivo ou esquizofrênico, colocando a sua vida em risco, alimentando-se sem a suspeita de que poderá estar sendo envenenado, de aceitar a medicação sem o receio de estar sendo intoxicado, exceção feita aos estados de consciência
alterada na paranoia, na depressão, nas psicoses. E pode ser também raciocinada, quando é fruto da lógica, da análise, da pesquisa de laboratório, da razão, portanto, adquirida pela experiência, pela vivência dos fatos. E agora eu transfiro para Marlene. É isso aí. Continuando, né, gente? Essa crença, ela pode apresentar-se sob dois aspectos. A natural, que é espontânea, conduzindo a criatura a viver sem indagações de onde se encontra. Se há segurança no lugar em que se hospeda, no veículo de que se utiliza, sem considerar se o seu condutor é saudável, depressivo ou esquizofrênico, colocando a sua vida em risco, alimentando-se sem a suspeita de que poderá estar sendo envenenado, de aceitar a medicação sem o receio de estar sendo intoxicado, exceção feita aos estados de consciência alterada, na paranoia, na depressão, nas psicoses. B. Raciocinada, quando é fruto da lógica, da análise, da pesquisa de laboratório, da razão, portanto, adquirida pela experiência, pela vivência dos fatos. Ajuda aí, me ajudem aí, gente. Então, eu já tinha lido esse trecho, Marlene. Você leu? Eu li e passei para você. Ai, desculpa. Eu pensei que você estivesse lendo para reforçar e você explicar para nós. Mas foi bom ler de novo, porque eles não estão conseguindo seguir o raciocínio. Peraí, bagunçou minha cabeça. O Tony pediu para eu pegar um negócio para ele, por isso, vocês me desculpem, eu me atrapalhei. Foi bom, Não, foi bom, porque esse trechinho aí tá é meio difícil, né? Então, ela está dizendo aqui que essa crença pode apresentar-se sob dois aspectos. A natural, que é espontânea, e pelo que ela descreve aqui, é a fé cega. Certo? Não sei se eu estou certa. E a fé raciocinada, quando ela é fruto da lógica, da análise, da pesquisa, né? De laboratório, da razão, portanto, adquirida pela experiência e pela vivência dos fatos. Então, é uma fé que não analisa nada e uma fé que analisa tudo. A fé cega, ela nada analisa. Ela vai espontaneamente. Né? É o que fala aqui, né? O analisa, se entra num carro. Remédio sem observar, né? Isso. A bula, os efeitos colaterais. Porque logo a seguir ela vai explicar isso melhor quando ela fala do efeito placebo e do efeito nocebo, né? Que é o contrário do placebo. Mas, Ana, aqui isso eu entendi, mas eu não entendi a colocação dela a respeito do indivíduo saudável, depressivo, esquizofrênico. Eu não entendi se a pessoa que tem a fé cega, ela recebe a informação e ela não faz nenhuma averiguação do veículo dessa informação, entendeu? Ou, entendeu? A dúvida é... Eu penso que ela está dizendo aí, que ela fala assim, ó, exceção feita aos estados de consciência alterada. Porque na consciência alterada ele não tem consciência. Mas mesmo assim, ó, em cima, ela faz as considerações do depressivo, do condutor saudável, e embaixo ela faz da consciência alterada. Porque, por exemplo, mas aí ela está se referindo a, por exemplo, eu entro como a Marlene deu o exemplo, eu entro num carro,
Eu não sei se o condutor é esquizofrênico, se ele é depressivo. Você não viu aquele desastre de avião que foi provocado pelo piloto, um piloto suicida, e que matou todo mundo? Lá não me lembro se foi nos Alpes, foi numa montanha lá da Europa, né? Que ele levou o avião a chocar-se contra a montanha. Então, ele era um estado de consciência alterado. Agora, quem estava no avião entrou com a fé espontânea, né? Não sabia que ia acontecer isso. E depois ela se refere ao próprio esquizofrênico, né? Que não tem consciência, ele não vai analisar mesmo. Assim eu entendi, não sei se estou certa, vocês me Eu corrijam entendi aí assim também. se eu não estiver. Mas, Marlene, por Oi, exemplo, pode falar. então, aqui eu entendi assim, né? Como ela fala anteriormente que essa fé, ela tem a ver, essa fé natural, né? Ela resulta, lá, de herança sociológica, filosófica, doméstica. Então, assim, naturalmente, nós somos assim. Por isso que ela fala a fé natural. Nós acreditamos, nós vimos daquele meio, quando a gente vem daquele meio, assim, da vida normal, a gente acredita. Você vai contactar com uma pessoa, você vai pegar um carro, acho que ela está dando um exemplo, né? Você vai pegar um carro, você vai se hospedar num lugar, você não vai ficar questionando. Então, você naturalmente confia nas pessoas. Você não sabe se Não, as pessoas são. Eu acho que ela está dando um exemplo, né? Um exemplo. Não sei, ela cita assim. Aí, para poder falar da fé, que ela fala aqui antes, olha, ó, é, a crença é espontânea, natural, no anterior. Enquanto a participação religiosa, definição de uma delas, são consequências da educação, da convivência no lar ou no grupo social. Então, quando a gente tem esses estímulos, a gente vai desenvolver essa fé raciocinada e, às vezes, a fé cega. Então, eu, assim, não é que eu não concordo, não, eu não sei. Eu acho que essa natural, ela não é a fé cega ainda. Ela acaba sendo, porque a pessoa não analisa. Mas assim, é natural nosso resultante vamos dizer assim, dessa herança sociológica, filosófica, doméstica. Nós acreditamos nas coisas. Não sei se estou certa. Mas aí, quando ela evolui através da religião, através ali, ó, da educação, do grupo social, da convivência, tudo, nós vamos desenvolver essa outra fé, que pode ser raciocinada e pode ser cega. Sabe por quê? Vamos supor, uma pessoa que vai para uma igreja cujos ensinos, que a gente às vezes vê falar, olha, tem que acreditar nisso, porque o Senhor tal. A gente fala, gente, isso aí é fé cega. Não pode fazer transfusão de sangue por causa disso, não sei o quê. Vamos supor. É uma fé cega que não analisou. E ela foi resultado disso tudo. Agora, naturalmente, nós temos a fé. E depois, com os estímulos, ela vai ser ou raciocinada ou cega. Não sei se eu estou certa, mas eu entendi assim. Não sei. é só que esse exemplo que você deu aí da transfusão de sangue, eles analisam e muito. Analisam, e justamente por analisar demais, por questão de anticorpos, é que eles não optam pela transfusão. Porque cada indivíduo é único. Não, Então, eu estou dizendo assim, eles tem muitas. acham, isso eu estou falando do pensamento deles, certo? É. Então, eu estava conversando com a empregada da minha filha, que ela é testemunha de Jeová, e ela estava me explicando assim, para eles, né, de forma bem racional,
que eles também não são tapados burros, né? Eles são Estudam, né? inteligentes. Então, Estudam. eles fizeram uma pesquisa muito profunda sobre a questão dos anticorpos, do sangue, para adotar essa linha aí, certo? Então talvez Então, para esse eles exemplo não não é, seja adequado. Mas, para eles assim, não é cega essa mas fé. aí o que eu queria dizer, assim, a fé natural é a que nós temos em nós, assim, aquela, vamos dizer Ah, assim, sim. resultante da É, inocência. E ela isso. desenvolvida pode ser tanto cega como raciocinada. É assim, não sei. Aí, mas ele fala natural e raciocinada. Essa raciocinada não quer dizer que está certa, né? Igual você falou É. aí. Às vezes eles justificam tanto o preso no texto, etc., e eles fazem coisas que às vezes não condiz com o nosso Ó, e entendimento. Deli vai colaborar, e ela vai falar. Vamos ver. Eu gostaria de falar um pouquinho na atual vivência que a gente está tendo, né? Tem gente que tem a fé natural, é a fé cega. Quer dizer, eu não vou pegar essa doença porque eu acredito em Deus, o meu Deus é poderoso, né? Então, essa é a fé cega, eu acredito. Eu estou de joelhos, eu estou rezando, mas não está usando máscara, não está higienizando as mãos, não está evitando aglomeração. Quer dizer, não está com a fé raciocinada lá, que você vai seguir o quê? Pesquisas de laboratório, da razão, a linha dos médicos, que são eles quem entendem. Então, não adianta você seguir uma turma que não entende de medicina, você tem que seguir os médicos. Eu acho que essa é a fé raciocinada. Você vai analisar. E o outro, ele tem tanta fé que ele se perde, né? Muita gente fala, eu estou de joelho, rezando. Você vê na internet, né? Jesus derrama a cura sobre esse povo, como se Jesus não soubesse o que fazer, precisasse de ordem nossa, né? Então, eu acho que essa é a fé natural. O povo brasileiro tem muita fé natural e pouco raciocínio, porque não está acostumado a isso também. Não tem investimento em educação, ninguém está acostumado a seguir a ciência, a medicina. Então, o povo brasileiro tem muito mais de fé natural do que fé raciocinada, né? Eu acho. Eu concordo Posso com falar? você. Eu concordo, Deli, com você. É isso aí mesmo. Não Posso adianta essa falar? fé. Se você não vai seguir as normas, se você vai se expor, você vai acabar adquirindo o vírus, né? Verdade. Porque você não faça a tua parte, que eu te ajudarei. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Ô, gente, essa parte da Ângela de Ângeles é muito importante. Por quê? Porque eu estou cansada de ver pessoas inteligentes não tendo uma fé racionalizada, certo? É, o problema é o seguinte, é muito confortável você não questionar. Vamos pegar o exemplo da Testemunha de Jeová, do sangue. Ela usa o argumento baseado lá no Velho Testamento e ela consegue irracionalmente racionalizar tanto que a pessoa se convence a deixar um filho morrer e não dar transfusão de sangue. Quando, na verdade, mesmo cientificamente, não há base nenhuma, mas ela consegue se convencer. Eu já vi meninos jovens cursando USP na engenharia matemática, uma mente totalmente racional, lógica, que era o testemunho de Jeová. Olhava assim e falei, gente, como consegue, não é, de repente, seguir os argumentos dele? Eu vou ser aqui bem crua. O que existe, na verdade, é uma lavagem cerebral.
durante muitos e muitos anos. Aí as pessoas acreditam no que eles querem que elas acreditam. Entendeu? É muito complicado. Eu posso dizer isso porque eu cresci entre elas. Eu nasci com a fé espontânea, o meio social, familiar, me conduziu a essa fé, mas quando chegou o momento em que eu comecei a raciocinar, eu comecei a questionar. Oh, peraí, como funciona isso? Como funciona aquilo? Gente, não está certo. Não é? Prova isso. Prove por A mais B. Só que eu não questionei lá dentro, não. Quem questionar lá dentro, eles desassociam. Essa que é a verdade. Não é? Eu saí aos poucos. Então, a questão é a seguinte. As pessoas não questionam e continuam numa fé, fé espontânea, porque, como ela diz aqui, é confortável, muito confortável. Sair do conforto que a sociedade, o meio cultural e familiar nos proporciona é muito complicado. A gente vai ter que questionar e buscar realmente a fé racional. Isso dá trabalho, muito trabalho, certo? Quando ela fala aqui de pessoas estar seguindo esquizofrênicos, é, é, depressivos, tudo. Gente, as pessoas que estão no controle dessas chamadas religiões, entendeu? A gente nem imagina quem são. Hoje, com a internet, a gente consegue ficar sabendo de um passado totalmente absurdo. Mas as pessoas seguiram esses lunáticos sem questionar. Está no mundo inteiro. E não são só elas. São os Lucélia, mormons adventistas, entendeu? Então, isso é muito importante. eu quero te fazer uma pergunta. Pois Será é. que tem algum médico testemunha de Jeová? Olha, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu até que conheci, mas não. E vou te falar uma coisa que é uma verdade enorme. Muita gente está lá dentro, é como Jeová, é adventista, seja por conveniência. Uma forma de exercer um poder, entendeu? Essa é a verdade, gente. Vocês são adultas, crescidas, maduras. Eu acho que vocês podem ouvir isso. Essa que é a verdade, entendeu? Hoje existem movimentos de pessoas saindo e alertando outras. Porque sair é a coisa mais difícil do mundo. Porque você entra num processo de de lavagem cerebral, de condicionamento, que você não ousa contestar. É pecado. Hoje eu posso chegar aqui e falar, ó, Manuel, precisa pensar, né? Enquanto espírito eu posso fazer isso. Kardec disse que eu posso fazer isso. Mas se eu chegar lá e falar, oh, gente, esse negócio aqui na Bíblia, não sei não. Ih, eles me mandam embora na hora. É apóstata. Percebem a diferença entre a fé racional e livre? O Espiritismo é a coisa mais bonita que tem, porque nós somos livres para a gente cultivar essa fé racionalizada que realmente faz da gente uma outra pessoa, entendeu? Isso aqui, ó, que ela está falando, é para mim, eu vivi isso, entende, gente? Eu vivi isso.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é, com a argumentação deles. É isso que eu estava pensando, às vezes são falácias, né? Argumenta de uma tal forma, Que vira mas científico. tem argumentos falsos, às vezes a premissa é falsa. Tem Mas que pois ver eles isso não também. provam, Marlene, cientificamente o criacionismo. Provam. Eles têm tese defendida do criacionismo, cientificamente. Sim, eles têm tese, né? Mas, por exemplo, eu vou pegar da transfusão de sangue. Quantas pessoas que nós conhecemos que já receberam sangue de outras pessoas? E louvado seja Deus, estão caminhando aí. Então, sei lá, eu acho que eles pegam argumentos, às vezes uma premissa falsa e vai conduzindo num raciocínio que parece ser lógico, né, para convencer. Mas assim, também nunca li nada sobre isso, não. Parece que o Iris quer falar, gente. Essa questão médica, essa pergunta, só para completar sobre essa pergunta da Ana Luísa, se tem médico testemunha de Jeová, bom, primeiro assim, eu acho esse estudo deles acaba sendo até muito bom, sabe, essa crença deles, porque força também a ciência pesquisar outro tipo de recurso que não seja esse, só da transfusão de sangue. Então, dizer que acaba tendo uma finalidade, tem, né? Mas, olha, essa questão de médico, ser testemunha de Jeová, até tem. Mas são coisas assim, eles sabem que não é bem o caminho, mas eles são tão absurdos como a gente sabe que tem pneumologista e cardiologista que fuma. Então, da mesma forma, isso aí, na cabeça da gente, isso aí não pode ser admitido e tem, né? Então, são as situações assim, o camarada sabe que não é o caminho, mas ele, por uma conveniência qualquer, às vezes, sabe-se lá, se é até para agradar pai e mãe deles, alguma coisa, são testemunhas de Jeová, mas eles sabem de outra realidade, só que não seguem. Tem um detalhe, as alternativas deles são derivados de sangue. Guarda, se você não pode tomar o sangue, mas você pode tomar o derivado do sangue, qual a diferença também? Não é? Eu posso colaborar com alguma coisa aí nessa discussão? Só terminar uma coisa. Olha, Posso colaborar, Lucélia? Um não sei. minuto só. Vocês não têm noção de quantas pessoas no mundo já morreram por conta disso. Agora você imagina um pai, uma mãe no futuro perceber que estava numa religião totalmente inventada e deixou seu filho, seu pai, sua mãe morrer por conta disso. E quem aceita, eles desassociam. Percebe? Lucélia. Antes só de você falar, Gleide, espera só um minutinho. Essa empregada da minha filha, ela tem anemia falciforme, certo? E ela assinou um documento registrado em cartório que ela não vai fazer transfusão de sangue. Ela vai morrer, mas não vai fazer transfusão de sangue. Para você ver como que é essa crença deles. Bom, eu posso colaborar alguma coisinha com esse trecho da Joana de Ângeles, baseado no estudo que eu estou fazendo, né, do livro A Bússola e o Leme, do Haroldo, que, coincidentemente, está falando muito desse assunto de crenças. Eu estou estudando crenças também no chamado mapa mental, na explicação que o Haroldo dá sobre o mapa mental. Então, achei interessante. Ele fala assim que a física moderna nos ensina que toda a matéria bariônica, composta de prótons, nêutrons e elétrons, constitui apenas 4,9% do universo, ao passo que os restantes 95,1% são constituídos por
um tipo de matéria-energia que não interage com a matéria comum e interage muito pouco ou nada consigo mesma. Ainda não pode ser detectada, mas somente estimada em termos matemáticos em função dos efeitos gravitacionais que produz. Então, a partir desse dado, né, que nós temos 4,9 de matéria bariônica, e ele fala que um exemplo é que, a título de exemplo, então, 95,1 da constituição do universo, 95,1 da constituição do universo escapa à nossa percepção. Desse modo, podemos concluir que o território é muito mais vasto que somos capazes de imaginar. A nossa percepção, ela é limitada, ela distorce, ela amplia ou simplesmente apaga a maior parte dos dados que captamos. Então, aqui o Haroldo dá uma explicação científica da matéria, da física, etc. Mas quando ele vai falar do mapa mental nosso, ele fala que nós temos no mapa mental vários sistemas. Sistema de identidade, tem uns 6, 7 sistemas. Mas o que interessa aqui, na discussão da Joana de Anjos, é o sistema de crenças específicas. Nós, Lucélia, como você falou desse tipo de religioso, ele tem, no mapa mental dele, um sistema de crenças específicas, que o Haroldo fala assim, ó, todos temos um conjunto de crenças acerca de de tudo, relacionamento, sexualidade, dinheiro, expectativas. E ele fala que a gente tem que fazer essas perguntas. Que tipo de expectativas e crenças essa situação específica desperta em mim? Que concepção eu tenho sobre esse fato, essa pessoa, essa circunstância, esse acontecimento? Como que eu enxergo determinada pessoa? Então, tudo isso está dentro do nosso sistema de crenças. Então, na conclusão disso, do mapa mental, o Haroldo fala, por exemplo, que não basta estimular alguém a mudar, por exemplo, aceitar essa transfusão de sangue. Por quê? Ele tem que descobrir, o próprio espírito lá, o indivíduo, vai aprender um dia que a nossa percepção, que é só 4,9%, ela apaga, ela distorce, ela restringe ou amplia os fatos para que eles encaixem em nossas crenças. Então, a principal mudança nossa tem que ser no mapa mental. Então, nessa discussão de hoje, da Joana de Ângela, o que nos levou aqui a raciocinar? Porque o indivíduo tem um sistema de crença. Então, se ele tem um sistema de crença desse tipo de religião e ele já interiorizou todo esse conteúdo de crença, dificilmente essa pessoa vai mudar o mapa mental dele. Porque ele, a própria experiência dele é que vai fazer as mudanças. Então, por que nós estamos aqui? As 13 curiosas a respeito de psicologia de Joana de Ângela. Nós somos fora de um padrão, porque a maioria está fazendo o que a Joana de Ângela descreveu, que é aquela pessoa, né, a viver sem indagação de onde se encontra, se há segurança no veículo que ela utiliza, sem considerar se o condutor é saudável, se ele é depressivo,
colocando a sua vida em risco, alimentando sem suspeito que pode estar sendo envenenado. E isso. Agora, o que a Joana de Anjos está definindo bem é que essa fé que nós acreditamos em Deus, ela é genética, ela tem um componente genético em todos os seres, existe. Mas existe essa outra sistema de crenças que as pessoas adquiriram em religiões, infelizmente ainda produzem todas essas crenças. Então, por isso que esse trabalho está para fazer. Você tem razão, Lucélia, esse trabalho está para fazer, porque essa pessoa vai morrer, não vai tomar o sangue e vai morrer. Eu quero que o grupo colabore como nós vamos enfrentar isso ou entender, mas agora pela física e mapa mental, porque se nós estamos nos esforçando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos esforçando para mudar nosso sistema de crenças, porque eles têm que estar em processo de evolução, de experiência em experiência. E é de cada um. De cada um. Eu queria acelerar, às vezes. Meu netinho, que é cego de um olho, ele tem várias deficiências, não sei o quê. Eu gostaria imensamente de poder fazer uma trajetória para ele, se ele avançasse ou não. Mas ele é único. Ele vai ter os parâmetros dele, ele vai enxergar. Ele não enxerga cores como são. E esse mundo dele e o sistema de crenças dele, específicas, vão ser muito diferentes. Então, é isso que o nosso grupo tem que ficar atento. Que isso é exclusivo do esforço de cada um e nós devemos ter esse olhar ao outro com esse respeito. E à medida que as pessoas pedem a nossa ajuda, a nossa explicação, ou estão ouvindo essa live hoje, quem sabe? Quem sabe, dentro da necessidade de cada um, para que ele procure as respostas. Bom, eu colaborei aqui, gente, com o estudo do Haroldo sobre mapa mental. Não sei se deu para entender. Eu entendi, Cleide, porque quando eu fiz o curso de inteligência emocional, a gente aprende sobre isso aí, sobre as crenças. E uma das primeiras coisas que eles recomendam é justamente essa. Nós temos que derrubar, vamos dizer assim, trabalhar o nosso sistema de crenças, né? E não é fácil, não é impossível, mas também não é fácil. Por isso que Kardec disse, fé raciocinada, somente aquela capaz de enfrentar o quê? Fé raciocinada, somente aquela capaz de enfrentar a razão face a face. O que é a razão? A razão é a lógica. Aquilo que é lógico, é evidente, né? Agora, se você tem esse sistema de crenças aí, é difícil. E, além do mais, ainda tem as pessoas do caso do seu neto, que ele vai ter crenças completamente diferentes, porque o verde para ele não é verde, e assim por diante. Por isso que nós não podemos julgar. É aí que entra o não julgamento, né? Porque são várias facetas. Então, jamais julgar. Ó, a prima vai falar, gente. É mais ou menos isso que a Ana Luísa falou no final. Eu queria dizer o seguinte, não tem nada errado. Cada um está no seu momento. Então, nós não estamos certos totalmente, nem eles estão errados.
eles estão acreditando num Deus absoluto. E aquele filho que morre não é meu filho, e não é mesmo, é filho de Deus. Só que nós temos a crença o quê? Que nós também somos deuses, nós podemos fazer isso e muito mais. Então, a nossa religião ela é muito ligada à ciência. Kardec deixou isso muito claro. Mas nem todas as religiões não são. É o momento de cada um. Tanto que do outro lado, no plano espiritual, também existem várias religiões. E não é porque a pessoa vai passar do outro lado e se arrepender que deixou o filho morrer. Não. Ela achou que ela fez o certo. Assim como o homem-bomba que explode tudo lá, ele acha que fez certo. Então não tem nada errado. É o momento de cada um. Eu penso assim, né? Muito bem, verdade. muito. Oi, Delícia, eu já podia dar continuidade, então, Vamos fazendo um lá. favor. Vamos achar aqui, né? No primeiro caso, No primeiro caso, né? No primeiro caso, vemos a confirmação da tese em inúmeros comportamentos, especialmente nas terapias placebo, quando pacientes graves ou portadores de enfermidades de demorado curso, medicados com substâncias inócuas, dragas de açúcar, de massa, de farinha de trigo, informados dos excelentes conteúdos de que se fazem portadoras, apresentam melhoras consideráveis, estimulando a produção de monoaminas responsáveis pelo equilíbrio, reequilíbrio e mesmo pela reversão do quadro desesperador. Quer dizer, a pessoa tem tanta fé, a fé natural, que pode dar um remédio placebo, que não tem nada ali. Mas se o médico falar que é bom, que vai fazer efeito, ela vai acreditar e vai até ter uma cura, né, daquela doença. Interessante, né? A gente vê muitos casos assim mesmo. É porque ela acredita, então ela vai mobilizar todas essas substâncias aí, né? Esses neurotransmissores que a Ana Luísa já comentou, e aí vai trabalhar a favor dela, ainda que o remédio não seja remédio. Né? Então, e a fé dela é cega. Pois é. é Você vê como às vezes é melhor ser cego, né? verdade. Eu acho que a única diferença da fé cega com a fé racionalizada é que a fé cega é um placebo, né? Só que você pode cometer muitos erros por ela. A gente viu na história da humanidade, né? Por exemplo, a Inquisição, né? Então, eles achavam que estavam certos, né? Pela fé, mas é uma fé cega. Já a racionalizada, a possibilidade de cometer erros é menor e a pessoa vai enfrentar dificuldades sem abandonar a fé. Ela não vai abandonar. Essa fé racionalizada, quando enfrenta dificuldades, ela se fortalece. Né? As Na duas Inquisição, fazem na efeito. Inquisição, Lucélia, quem você fala que tinha fé cega? As pessoas tinham fé cega. Aqueles que cometeram os atos errados lá, que puseram fogo em todo mundo? Olha, era um momento, não é? Onde né, existia realmente uma fé cega, onde eles queriam que as coisas fossem do jeito deles, para continuar a manter o poder, e pessoas, às vezes, que acreditavam realmente, entregavam vizinho, parente, por qualquer descrição, porque achavam que está fazendo certo, né? Isso, porque acima de tudo era a sede do poder, né? Aí Sede do poder abusavam da fé cega do povo. Entendi do o que você povo, falou, realmente. do povo, né? O povo mais ignorante era uma fé cega, Isso, né? E é, os mas outros a sede do poder.
A gente devia estar tudo lá fazendo isso, né? Ô, meu pai, é falando meu maior medo. Agora fica com a prepotência de que tem a fé raciocinada, né? Porque às vezes a gente fica prepotente, né? Teve que Então, aprender, né? vai saber, Denise, nos queimaram ou se nós assinamos. Ixi, Né? menina, tem a impressão que eu queimei Isso muito que é bem. ruim. Isso que Verdade, é hein? ruim. Ainda bem que a gente esquece, né? É isso. Bendito esquecimento. Ô, Tati, você está com o livro aí? Vou ficar bem quietinha agora. Tati, acho que a Tati até... Ah, ela está aí. Está com o livro, Tati? Posso ler, Marlene, enquanto Deu? isso? Posso ler? Pode. Os efeitos nocebo também ocorrem quando o médico demonstra cansaço ou desânimo, apresenta diagnósticos severos, sem a preparação psicológica do paciente, de imediato a piora é facilmente percebida, tornando o quadro muito mais difícil de tratamento. Multiplicam-se os casos de enfermos que, diante do diagnóstico rude e agressivo, desesperam-se, agravando a enfermidade e mesmo vindo a morrer em face da notícia, o que se configurou denominar como morte pelo diagnóstico. Então, a pessoa morre por sugestão. Ela é sugestionada a morrer, né? Dependendo do diagnóstico e do prognóstico que o médico vai te dar. Como aplica isso à religião? Em cima a gente entende, mas embaixo? Em cima, o placebo, em termos religiosos, eu entendi, né? Sim. Oferece um monte de coisa e a pessoa acredita e, ó, felicidade, né? Embaixo, esse outro argumento, eu não estou conseguindo relacionar, né, o Com a nocebo fé. em termos religiosos, né? Com a fé. Entenderam a pergunta? Ela acreditou tanto no diagnóstico do médico, né? Que aí, no caso, foi a ciência, mas ele foi muito indelicado. E aí, como diz a Ana Luísa, morre de susto, né? Agora, hoje os médicos precisam falar mesmo, eles são dados, eu já ouvi falar que eles precisam dar o diagnóstico correto. Mas há maneiras e maneiras de se dizer a verdade, né? Então, Às Marlene, vezes, a maneira como ele disse... Aí eu quero colocar para vocês, assim, para esclarecer talvez melhor a experiência minha. Eu, diante de uma doença incurável, certo? O que o doutor Cleomar falou para mim? Ele que descobriu. Ele disse assim, filha, o diagnóstico é esse, esse e esse. Mas os prognósticos são bons. Então, há que se diferenciar aí o diagnóstico do prognóstico. Ele pode dar o diagnóstico, ele tem que dar. Mas o prognóstico é que, às vezes, ele peca por ser duro, não ter sensibilidade, certo? Então, ele disse para mim, filha, os prognósticos são bons. Pronto, eu entendi, me apeguei com a fé. Se fosse do meu merecimento, que fosse curada, e me curei. Uma doença incurável. Agora eu entendi. Se a gente chegar perto de uma pessoa que está tomando placebo e falar para ela rasgado, ó, você está acreditando nisso? Não é verdade? Vou te provar, né? Aí, quer dizer,
em vez de ajudar essa pessoa a viver com o remédio correto, a gente mata a pessoa por falta de tato, de ser no momento certo, pelo inconveniente de não perceber as necessidades dela. Então, aqui está falando para a gente ficar quietinho, né? Não ficar questionando a crença do outro. Não é isso? Ó, tá, ótimo. Fique Isso quieto, mesmo. né? É. Eu entendi. Eu gostei do exemplo da Ana, eu entendi. Obrigada. Oi. Lucélia, Buda fala uma frase que é essa: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita torna-se realidade. Isso é uma frase do Buda, falando da lei da mente. Então, aqui, nesse estudo do placebo, né, e todas as coisas da medicina, da morte pelo diagnóstico, pode mudar muita coisa. A mente, a Ana Luísa trabalhou a mente dentro do prognóstico e ela conseguiu. Por isso que fala que essa lei também ela é implacável. Né? Ela tempo, um amigo do Banesco, o Chicarone. Não sei se vocês conheceram o Chicarone do Banespa. Irmão do Nocera, não é? Ou não? O Chicarone, acho que pode ser que seja Ele é parente. irmão do Nocera. Não, Marlene, não é não. Não? É um tio, ele é tio. Tio, aí, ó. Sabia que eu... Tio do Noceda. Olha só o que aconteceu. Ele ficou cego e ele foi para Ribeirão, nos melhores especialistas, para ouvir outras opiniões. E quando o médico disse que ele irremediavelmente ficaria cego, ele teve um AVC no consultório e morreu do AVC. Ele não aceitou. A mulher falou que ele já estava muito abatido por depender aí totalmente da mulher, para tomar um banho, para comer, para tudo. E a hora que o médico de Ribeirão confirma o diagnóstico, ele morre. Exatamente o caso desse amigo nosso, Chicarone. Então, a mente é implacável mesmo. É implacável. Então, por isso que eu falo, vamos cuidar da mente, ter sobriedade, tranquilidade, equilíbrio, porque nós podemos desencadear reações. Oi, gente, eu sei que já está no adiantado da hora, mas vamos falar rapidinho. Alguém assistiu aqui a palestra do Moacir Araújo, que foi feita aqui na Semana do Livro? Eu assisti. Você viu que é interessante? Eu vou contar só o comecinho, depois eu vou pôr o link, vocês assistam, que vale a pena, porque ele fala bem das... Ai, põe o link, Marlene, que eu vou gosto pôr. dele. Muito boa. Ele começa, vou contar só isso aí para dar uma vontade. O cara era um alpinista. E houve lá um atrapalho, né, Nara? Qualquer coisa você me ajuda. E ele ficou pendente numa corda. E ele nem acreditava em Deus, mas na hora H ali, né, ele falou, ai, Deus, me ajuda, né? Aí ele tinha intuição, corta a corda. 3 vezes, corta a corda, mas ele usou a razão dele, falou, mas não posso cortar a corda, senão eu vou morrer. No outro dia acharam ele congeladinho, mortinho. Sabe quanto que ele estava distante do solo? 40 centímetros. Se ele tivesse cortado a corda, viu? Mas depois vocês vão assistir, eu vou colocar, vale a pena. Porque aí depois ele trabalha essas crenças que eles vão colocando na gente e que a gente precisava cortar a corda, sabe? E não corta. É muito legal. Marleninha. Ele tem o livro, né, Marlene? Corta a corda. Eu tenho o livro dele. Corta a corda. É? É, eu já li. Não sabia, não.
É verdade. Ô, gente, então vamos, muito bom, né?